Deus, eu peço que a manifestação desse amor nesse lugar hoje invada o coração de cada mulher que está nesse lugar, de cada homem, que nós possamos viver essa incondicionalidade do seu amor, que nós possamos recebê-lo, Deus amado, não importa como sejamos, o que tenhamos feito, mas que nós possamos receber esse amor que é incondicional. Deus, que cada pessoa nesse lugar sinta o quanto ela é importante, amada, o quanto ela tem valor para Ti, Deus amado. Oh Deus, que nós possamos viver esse louvor em toda a sua plenitude. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Ele me ama. Ah, Senhor, usa o pastor Sodré nessa hora. Usa ele com toda a excelência do seu Espírito Santo. Que haja poder em suas palavras, unção para despedaçar todo jugo, e que ele seja um canal aberto para ministrar o seu amor, esse amor incondicional. Deus, nós esperamos muito de Ti nessa tarde. Esperamos ouvir que o seu servo seja usado para falar a sua palavra inspirada. Deus, abra o nosso entendimento, que todas as forças contrárias caiam por terra em nome de Jesus, e que Teu Espírito Santo tenha liberdade nessa hora para agir e para realizar tanto querer quanto efetuar. Pai, graças Te damos em nome de Jesus. Amém e amém. Você está no culto de mulheres, né, do mês de junho. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Cadê o pastor Sodré? Oi, pastor Sodré, chega aqui. Deus já havia colocado no meu coração há muito tempo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. De trazê-lo aqui para trazer uma palavra à nossa vida sentimental. Pastor Sodré, durante muito tempo, fez a nossa reunião aqui, né, sentimental. Verdade. Na nossa igreja aqui da sede. E Deus sempre colocou no meu coração de trazê-lo aqui um dia. Então hoje é a realização de um sonho. Amém. Trazer o pastor Sodré aqui para ministrar ao nosso coração uma palavra que vai muito abençoar a nossa vida sentimental. Amém? Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Fique à vontade. Obrigado, graças a Deus. Diga um amém bem bonito daí. Eu fico feliz. A princípio, eu até comentei com a irmã. Eu pensei, mas irmã, você está certa? Não é uma reunião de mulheres? Como quem diz, o que farei lá eu, homem de penetra no meio das mulheres? Mas fico feliz com o convite, que Deus abençoe vocês. Feliz demais de estar aqui hoje. Como a irmã disse, por vários sábados fiquei uma temporada ministrando aqui para a vida sentimental, que é a nossa reunião do perfeito amor. Deus fez coisas maiores do que pensamos e até que pedimos, e eu creio que hoje não será diferente. Amém? Eu creio que Deus também, no abrir da Bíblia, falará ao nosso coração. Eu vim acompanhado, para quebrar o gelo, eu vim acompanhado de uma mulher, pronto, da minha esposa. Coloque-se de pé. Venha um minutinho, só deu um... Eu sei que está sendo registrado depois para um DVD, mas aqui agora, dê uma boa tarde para o pessoal. E aproveitando que eu falei que está sendo registrado, sorria, viu? Que aí depois você vai ser visto aí nos lares espalhados pelo Brasil. Quando a irmã Kátia fez o convite, eu pensei, puxa vida, podíamos pensar em um câmera, né? Podíamos pensar em um câmera, né? Para poder pegar algumas imagens e tudo mais.
E outro dia a Rit me surpreendeu e falou, pois não será um, serão 3. Deus fez mais do que eu pedi. Inclusive o nosso amigo André que deu essa confirmação, que é o rapaz que está fazendo lá a escolha das imagens. Deus, seu boa tarde. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, mulheres de Deus virtuosas. É um prazer estar aqui com vocês, participando. E eu peço para vocês que, no nome do Senhor Jesus, vocês abram o coração. Não importa o que você tem passado até chegar aqui. Esqueça um pouquinho, deixa de lado o que você tem passado. Abre o teu coração, porque o Espírito Santo ele é consolador. E ele vai falar contigo através da palavra. Não é porque é o meu marido, mas é um grande homem de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai usá-lo para falar com você, para te abençoar. Amém? Essa é minha esposa. Essa é a mulher que dei meu nome. Franciele Andrades Venturini Sodré, pois é isso aí. Quem está casado, levante a mão. Olha, a maioria é casado, pois então é de Deus, que a mensagem hoje falará mais específico ao casado. Mas quem está noivo, levante a mão. Vixe, uma pessoa. Duas. Ok, falará com vocês 2 também. E quem está livre, solteira, levante a mão. Algumas 20 ou 30 pessoas. Pois falará com vocês também. Afinal de contas, você não veio para poder passear, correto? Você veio para poder ouvir de Deus uma palavra, uma mensagem. E é isso que você receberá no dia de hoje. E eu creio que a palavra de hoje, repito, não estou falando para agradar ou só porque a câmera está ligada. Eu creio que a palavra de hoje falará ao seu coração. E dessa vez foi um pouco diferente. Porque Deus me iluminou e eu estava estudando ao lado da minha esposa. Ela tinha lá a revelação que Deus dava a ela, eu tinha a revelação que Deus deu a mim, somamos de lá, somamos de cá e é o que Deus preparou hoje. Colossenses é o livro, 4 é o capítulo. Colossenses, capítulo 4. Quem encontrou, diga eu. Pois bem, vamos juntos? Nós vamos começar do versículo 12 e vamos fazer uma pausa no versículo 15. 12 ao 15, ok? Vamos juntos. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servo de Cristo. Eu quero te ouvir, vamos juntos? Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que conserveis firmes e perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. 15. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. Talvez você olhou e falou, meu Deus do céu, que às vezes numa primeira leitura a gente não compreende direito as coisas ainda. Mas coloque a mão sobre a Bíblia e feche os olhos um minutinho só. Pai, eu oro a Ti agora, Senhor. Eu sei, Deus, a responsabilidade que é subir no altar e ser um instrumento do Senhor
para falar a corações. Eu sei a missão que recebi, por isso peço que o Senhor esteja adiante, que abra o nosso entendimento, pois o coração já está aberto, que fale ao nosso coração, que queime a nossa alma, de uma maneira tão firme, Pai, que a gente tenha a convicção de que o Senhor falou conosco. Se for tocar em ferida, não vejo problema, toque, Senhor. Se for curar feridas, também não vejo problema, tenha liberdade, Senhor. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Gente, Deus falou ao meu coração por meio desse texto. A verdade é que eu li rápido, a gente não veio pausando, e talvez você, pela leitura rápida, não tenha ainda chamado a atenção em alguma coisa. E uma coisa também que eu já ouso falar desde o começo, pode ser que no começo da mensagem, você se questione, meu Deus do céu, eu lembro que o folheto que recebi é sobre sentimental. O que será que isso, ou os primeiros versículos, tem a ver com sentimental? Deixa Deus usar, deixa Deus falar, e não duvide de Deus em um só minuto. Amém? Estamos de acordo? Pois então levante a mão e diga, estamos de acordo. Graças a Deus. Pois bem, no versículo 12, a Bíblia diz, saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que conserveis firmes, perfeitos, consumados em toda a vontade de Deus. Colossenses, da cidade de Colossos, ou Colossos, Epáfras foi o responsável por fundar a igreja. A verdade, em toda a Ásia Menor, o apóstolo Paulo foi um grande homem para evangelizar. Ele foi o grande responsável, ele preparou pessoas, e essas pessoas começaram a cuidar de grupos, esses grupos cresceram e tornaram então na Igreja de Jesus. A verdade é que onde houver dois ou mais, não precisa nem ser um grupo grande, onde houver dois ou mais reunidos em nome de Jesus, ali, Ele está no meio deles. Versículo 13. Pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós. O apóstolo Paulo falando a respeito desse homem chamado Epáfras. E pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. São duas cidades próximas a Colossos. Laodiceia e Hierápolis, mais perto mesmo, uma 14 quilômetros, como se você fosse daqui na Taquara, acho que um pouco mais, e uma outra 20 quilômetros, então eram cidades próximas. Então era a preocupação dele de procurar saber, olha, como vai Colossos? Ok, aí terminou de perguntar de Colossos. E como vai a outra cidade perto? Entendeu a preocupação? E como vai aquela que é bem pertinho? É como um amigo que te cumprimenta, que não te vê há muito tempo. Ô, amigo, como é que você está? Aí depois que acaba a prosa sobre você, aí ele começa, e a mãe? Não tem essas coisas? E o pai? E a tia? E aquela moça que estava grávida? Aí já cresceu, a moça já até casou, já tem seus 18 anos. Aí vai colocando a prosa em dia. Aqui tem uma primeira lição, bonito isso, que a gente se preocupe com o nosso semelhante. Isso aqui é bonito. Eu sei que às vezes com a correria da vida, a gente vai deixando isso de lado. A gente vai perguntando só para cumprir tabela. Eu acho que você já deve ter feito isso. Às vezes a gente já cumprimenta a pessoa, e aí, como é que vai? Você não está nem esperando a resposta, você já está andando. Não é aquilo de perguntar num tom de preocupação, num tom de zelo, num tom de cuidado. É só para falar que cumprimentou. Na verdade, já virou uma saudação.
Às vezes a pessoa já não fala boa tarde, boa noite, bom dia. Ela já fala, e aí, fulano, como é que você está? É ou não é? Sim ou não? Sim. Já aconteceu com você? Em Hierápolis acontecia. Em Colossos acontecia. Em Laodiceia acontecia. Em lugares que aconteciam. E a Bíblia Sagrada, historicamente falando, nos dá entendimento a respeito dessas duas cidades. Uma primeira coisa que você precisa entender é sobre Colossos, ou Colossos. Era uma cidade que estava a 16 quilômetros daquele lugar. E nessa cidade, de acordo com o relato histórico, que é bom que você até anote se você quiser, ela tinha uma água muito gelada. Vá compreendendo. Pode ser que você ache que não faz sentido, mas lá na frente você vai entender. Ela tinha uma água muito gelada, que era aquela assim, muito saudável, para quando você está depois de um dia de um batidão, está cansado depois de uma insolação, depois de um dia caloroso, como faz no Rio de Janeiro, e você está sedento por água. É aquela água que você toma e dá alívio. Você está entendendo isso ou não? E essa outra cidade, que a gente também citou, que é Hierápolis, que já estava numa distância de 20 quilômetros, ela já tinha uma outra coisa relacionada também à água. Porém, as águas de Hierápolis eram termais, eram terapêuticas. Sabe esses lugares que se visita, que você fica lá de molho debaixo d'água, e que a água é quente, que não é brincadeira? Você já visitou alguns desses, não? Ixi, nunca? Oxe, não? Oh, lá para minha terra tem muito. A gente chama lá na minha terra, em Mato Grosso, de águas quentes. Lá para as bandas de Goiás também tem uma outra, que é na cidade de Caldas Novas. Olha eu fazendo propaganda aqui. São lugares que a água de tão quente, ela chega a ser terapêutica. Algumas pessoas chegam a dar até alguns goles, isso é coisa deles, eu não sou perito na medicina, mas eu sei que o Dr. Manaia vai estar na edição próxima, vocês perguntam isso para ele. Algumas pessoas até tomam alguns goles dessa água, 7 goles, eu não sei se é simpatia ou se é verdadeiro, que diz que ajuda a todo o sistema e aquela coisa toda. As águas de Hierápolis eram terapêuticas. Repete isso comigo. As águas de Hierápolis eram terapêuticas. Mais uma vez. As águas de Hierápolis eram terapêuticas. Nessa quilometragem toda que eu te falei, eu quero que você entenda, ó, Colossos está aqui, Laodiceia está a 16 quilômetros e Hierápolis está a 20. Então quer dizer que Laodiceia está no meio. Vamos continuar a leitura? Você vai compreender por que eu disse meio. 14. Saudai-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Leia o 15 comigo. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua... Quando eu li a primeira vez, eu até grifei. Eu tenho o hábito de grifar, não sei você. Eu até grifei essa frase final. A igreja que está em sua... Eu pensei, meu Deus, que responsabilidade de ter uma igreja em casa. A verdade é que a gente pode pensar isso fisicamente falando. Que normalmente quando a igreja está começando... e não tem ainda recurso para poder alugar um galpão, para poder alugar um salão, para poder alugar uma estrutura como essa que não tem tudo, situando quem está em casa, Madureira, Rio de Janeiro,
Em algumas situações começa em salas menores, em galpões menores. Em algumas situações, diferente ainda, começa no estacionamento de uma casa, culto doméstico. Vocês já viram isso, já ou não? Já? É porque a igreja está começando. Começa ali, tira o carro 2 minutinhos, ou sei lá quanto tempo, junta as mãos ali a família, o Benedito, a Francisca, a Kátia, a Bernadette, junta as mãos e sem muita cerimônia, levanta um cântico, Cristo já nos levanta um cântico, depois abrem a Bíblia e compartilham a palavra. Amém, graças a Deus. Tchau, gente, até a próxima reunião. Entenderam isso? É o começo. Mas eu não quero que você entenda a coisa simplesmente materialmente falando. Eu quero que você entenda que você também tem uma igreja em sua casa. Você também tem responsabilidades em sua casa. Não queira ser cristão só quando você coloca os pés dentro deste templo chamado Tem Tudo. Não queira ser piedoso, generoso, amoroso, só quando a congregação se levanta e o pastor, seja o pastor Rogério, nosso pastor, ou eu ou outro, vamos nos colocar diante de Deus. Aí você até num semblante de piedade, oh meu Deus. Deus olha isso e fala, não é isso que eu quero. Ser cristão aqui dentro é fácil. Ser cristão onde já há um ambiente cristão é fácil. Ser luz onde já brilha a luz não tem graça. Não tem graça nenhuma. Você tem uma igreja dentro da tua casa. Você tem uma responsabilidade. Espero que você saiba cuidar bem da congregação que existe na sua casa. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga, eu estou. O que eu quero dizer com isso? Não ora, não tem mais o culto doméstico. Às vezes o único momento que se reúne é na hora da comida, mas come num desespero, como se nunca tivesse visto comida pela frente. Costumo dizer que tem gente que dá graça na refeição, assim, meu Deus, obrigado pela... A colher já está na boca. Meu Deus do céu. Levante a mão e os olhos para o céu e diga, Deus me livre. Não, você não fez. Levante a mão e os olhos para o céu e diga, Deus me livre. Não é por aí. Cadê o ambiente igreja? Cadê o ambiente congregação? Cadê o ambiente comunhão? Isso eu não posso perder jamais. Ser de Deus não é ter carteirinha de membro da igreja. Ser de Deus não é ser patrocinador. Ser de Deus não é ter o telefone particular do pastor estadual do Rio de Janeiro. Ser de Deus não é assistir simplesmente o senhor missionário R.R. Soares todos os dias na televisão. Ser de Deus passa disso. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Repito, talvez você questione o que eu já cantei a pedra no começo. Ai meu Deus, o que isso tem a ver comigo? Talvez você está meio dizendo, acho que esse pastor veio para o culto errado, será que não era ali do lado? Eu vim achando que eu ia dar muito glória a Deus hoje. Achei que ele ia falar, você vai virar a esquina e vai achar o teu varão. Ele vai virar a esquina e vai dizer, eu te amo, meu amor. Talvez você estava esperando uma mensagem assim, né? Você vai chegar em casa e já vai estar um buquê. E no buquê vai dizer, eu nunca vi alguém como você. Aí você diz, oh, glória a Deus, que culto ungido. Mas a gente tem que aprender algumas lições para chegar lá. Diga amém, gente? A gente tem que subir os degraus tempo a tempo, senão a gente pode querer subir de 2 em 2, como alguns fazem, tropeça lá no meio, sai rolando e cai e machuca. Não valeu a pena ter subido correndo. Nós vamos continuar? Então, era para saudar também a igreja que estava na casa dele. Isso eu achei bonito. 16, tudo isso é uma introdução, os versículos ainda estão para frente. 16, lê comigo 16. E quando
esta epístola, esta carta, tiver sido lida entre vós, para que, então isso aqui é um recado para a gente, quando for ler essa carta, tá, que mais? Fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Caramba, para quê? A Bíblia está dizendo que quando a gente lê essa carta, é para ler também para os moradores de uma cidade chamada Laodiceia. Eu estou aumentando? A gente acabou de ler. Me despertou a curiosidade. Puxa vida, se é para a gente, quando a gente lê, é para também ler para esse povo, me despertou a curiosidade. O que será que esse povo fez? Será que eles fizeram coisas boas? Será que fizeram coisas ruins? Será que eles foram um exemplo para ser seguido? Será que eles pisaram na bola? Acho que seria triste eu falar amém à reunião sem ir até Laodiceia, que seria ficar curioso. Mas o que é essa tal de Laodiceia? Pois então eu te ajudo. Apocalipse, capítulo 3. Você vai entender mais sobre essa tal Laodiceia. E eu já começo dizendo que não é necessariamente o nome de uma pessoa. Apesar de que o nome da cidade veio a partir de uma mulher chamada Laodice. Aí colocaram o nome da cidade de Laodiceia. Mas era uma cidade, era uma igreja, um agrupamento de cristãos havia lá. Então o recado que a gente vai ler não é necessariamente falando para a cidade, mas para aquela igreja, para aquele grupo de cristãos que habitavam na cidade de Laodiceia. Vocês encontraram? O versículo é o 14 em diante. 14 em diante. O que diz o título? Sétima carta à igreja de Laodiceia. Sétima e última. Então foi o último recado que o Senhor deixou dirigido para a igreja, falando em Apocalipse. Foi a última orientação dele. Foi essa cidade, essa igreja de Laodiceia. 14, acompanha com os olhos. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. 15, olha gente, olha o 15. Eu acho que alguns devem conhecer a história. Conhecem? Alguns conhecem? Conhecem. 15, leia comigo o 15. Eu sei as tuas obras. De novo. Eu sei as tuas obras. Para um minuto que ninguém está com pressa. Eu sei as tuas obras. Começou já forte. Começou já querendo dizer, nada que você faz está escondido. Por mais bem tramado que você esteja fazendo, eu quero que você, igreja de Laodiceia, saiba de que tudo que você faz, eu sei. Você está vendo? Quem entende, diga eu entendo. Aquilo que você, meu irmão, porque esse recado vale para nós hoje, aquilo que você faz escondido, o Senhor está dizendo que Ele sabe. Aquilo que você está só no campo das ideias, aquilo que você não contou para ninguém, aquele gato que apareceu no bairro, que você diz, é ele, e pensa outras coisas, é porque está sendo gravado, e quem não sabe vão assistir antes das 10, mas coisas que passam pela tua cabeça, que não convém eu repetir aqui em cima, que todos nós crescidos já entendemos, tudo isso Deus está dizendo, eu sei. Eu sei tuas obras. E uma coisa eu digo, se Deus escrevesse nesse quadro aqui em cima as obras, a gente sairia daqui muitos envergonhados.
mas dentro da igreja, pastor, glória a Deus, amém. Quem está falando dentro da igreja? Eu falei dentro da igreja? Eu falei dentro da igreja? Não, estou falando é no seu trabalho. Estou falando é lá na escola, na faculdade. Estou falando lá na hora que você está com o seu namorado, porque tem gente que meio que mistura as palavras. Lá na hora com o seu namorado. Lá na sessão cinema que todas as luzes se apagaram. Lá nas internet da vida que às vezes abre umas páginas sozinha, porque a máquina já está toda cheia de coisa errada. Abre umas páginas que Jesus Cristo arrepia até o croque, cabeça. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo? Deus sabe, conhece tuas obras. Tudo que você faz. E é claro que Ele sabe também aquele que é dedicado. Não vamos falar só de coisas ruins. Ele sabe também aquele que é esforçado, empenhado, dedicado, batalhador, de fé. Diga amém, gente. Fiel, honesto, respeitador. Não é? Tudo isso. Deus sabe. Mas continue. Vamos entender aquela situação. 15. Leia. Eu sei as tuas obras. Aí ele continua. Que nem és frio, nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Diga daí, Jesus. Você percebeu que no começo eu falei a respeito de Colossos, da cidade de Colossos, falei também do nome da outra cidade lá, Hierápolis, e falei também que Laodiceia ficava no meio? Segundo o relato histórico, o que ocorre é que havia dutos lá de Colossos, onde era um local de água fria, né? E seguia até Laodiceia. A mesma coisa havia lá em Hierápolis, os dutos para também chegar, enfim, abastecer o meio. Só que o Senhor aqui, fazendo uma comparação, fazendo uma metáfora que próprio Jesus Cristo, o Senhor Jesus fez muito quando ele estava no seu ministério na terra, ele falava por parábolas. Ele está dizendo, que nem deveria ser como Colossos, uma água fria, né? Esse povo, e nem estava como Hierápolis, que era um local de água quente, mas estavam no meio, e estavam mornos, ou mornos. Tem gente que hoje não está nem lá, nem cá. Tem gente que resolve ficar no meio. O pastor diz, vamos orar. Ele até ora, mas ele é coluna do meio. Ele é... Meu Deus. Meu Deus. Não vai. Jesus Cristo. Tem gente que está na coluna do meio. E o Senhor repreendeu esta igreja porque Ele não quer coluna do meio. Ele não quer mais ou menos. Ele não quer morno. Ele ainda prefere que a pessoa seja sincera e seja fria, porque Ele ainda pode alcançá-la com a graça de Deus, ou que seja quente fervendo da presença de Deus. Sabe por quê? O morno é perigoso, gente. O morno é perigoso porque o morno não vem na igreja. Você entendeu? O morno ora. O morno ora ou não ora? Ora ou não ora? Ora. Você convida o morno para ler a Bíblia, ele lê. Ele dá umas cochiladas, mas ele lê. Você convida ele para ir para o monte, ele até vai. Só vai embora antes do início. A ideia era virar à noite, ele diz, puxa vida, eu só vou poder ficar até 11h50. Deus me defenda. Pessoas que insistem em se esconder e não se revela como quente e nem
tem coragem de se revelar como frio. A verdade é que tem muita gente assim, que se não revela por vergonha. O que o pastor vai pensar se eu faltar hoje na igreja? Ou seja, não é um compromisso com Deus. Você entendeu? O que o pastor vai pensar na hora dele falar do ofertório e eu não levantar minha mãozinha, nem que seja com R$1? Uai, é assim seu compromisso com as coisas de Deus? Você entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Quem entende, diga eu entendo. Quem está quente, diga eu estou quente. Então, amém. Mas tem gente que está morno. É Bíblia, não sou eu. Eu mal te conheço. Talvez alguns já me viram aqui lá pela televisão. Mas isso não faz com que a gente se conheça. Eu não sei como é lá na tua casa, muito menos você sabe como é lá na minha casa. Mas Deus sabe. Pois eu conheço as tuas obras. Para este caso, o puxão de orelha foi, e a minha reclamação é, vocês não são nem frio, nem quente. E ele ainda disse, gente, eu li o 16 com vocês, ó. Né? Não, final do 15, ó. Olha o que ele disse, tomaras que foras frio ou quente. Ou seja, eu preferia. Vocês entenderam isso? É sério ou não é? É o Senhor falando. Eu preferia que fosse frio. Seria triste para mim porque eu não te teria como filho em meus braços. Mas eu preferia frio porque um dia a misericórdia ainda podia te alcançar e você se rendeu aos meus pés. O Senhor, né? Falando a respeito. Ou quente toda a vida para poder esquentar a irmandade também, que anda meio fria. Diga amém, gente. Agora morno não. Porque morno, diz ele, versículo 16, porque morno, ele fará o quê? Vomitará da boca. Minha esposa estava falando que é um costume, eu na verdade eu sou meio desligado dessas coisas, mas quando a pessoa assim está com alguma indisposição no estômago, alguns da antiga ensinavam, ou coloca lá do jeito mais grosseiro, o dedinho na goela, para o negócio sair, né? Você dá uma ajudinha, ou você também pega uma água morna, e dá uns golinhos. Você já fez alguma coisa parecida? Não? Alguém já fez isso? Alguém já te ensinou isso? Não? Já ensinou essas coisas? E ajuda mesmo? Aí você toma água morna, aquilo que está atrapalhando sai. A irmã está dizendo que já fez e está dizendo que funciona. Então você veja, e tem gente que usa o método antigo, é o dedo mesmo. Mas você vê que é Bíblia, gente. A água morna, ou a pessoa morna, que não é quente nem fria, o Senhor vai dar uma ânsia, vai dar uma indisposição, que ele até vomitará essa pessoa, ele não engolirá, ele não aceitará, ele não aprovará que a pessoa fique morna. Quem compreende, diga graças a Deus. Mas eu falo um pouco mais sobre a cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era assim, não era à toa, gente. A verdade, historicamente falando também, essa cidade tinha pelo menos 3 coisas fortes. Isso, além dela estar edificada sobre 7 montanhas. Isso para a época era fortaleza. E ainda tinham muralhas. Então eles se prevaleciam em vários fatores de que estavam bem. Além disso, 3 coisas também me chamaram a atenção. Ali era um centro bancário, era uma cidade rica. E também produzia lã. E também estava geograficamente bem posicionada, porque muito perto tinha o mar Mediterrâneo, muito perto facilmente escoava a produção, e isso facilitava a ida e vinda de produtos. Quem compreende, diga eu compreendo. Então, todos esses fatores que eu resumi rapidamente aqui, favorecia para que Laodiceia ficasse, você entende?
que cidadão! Cidade maravilhosa! Coisa boa! Sábado, que culto de mulherizada, vou para a praia. Você entende? Eles se favoreciam pelo fato da cidade ser bem protegida, pelo fato da cidade ter bons recursos, pelo fato da cidade ser murada, e pensavam que seriam inalcançáveis, e pensavam que seriam inatingíveis. Veja que teve uma época que houve grande terremoto em Laodiceia, estragou, acabou com tudo, como houve lá, tsunami e outras coisas como a gente já viu, mais atuais, e enfim. E o povo não saiu do salto. Eles reconstruíram a cidade por completo, sem precisar da ajuda do governo. Era um povinho, você entendeu? Era um povinho, eu caí, mas vou levantar. Mas não era aquilo, Deus, eu sei que está do meu lado. Você entende o que eu estou dizendo? Eu sei, dessa vez não deu certo, mas eu sei que a mão de Deus está comigo. Isso é diferente, isso é fé. Fé é diferente de prepotência. Fé é diferente de orgulho. Fé é diferente de mesquinhez. Fé é diferente de superioridade. Não é porque você é homem ou mulher de fé que você vai diminuir o outro irmão que não é da igreja. Tem gente que faz isso. E isso não é de Deus. Conheço tuas obras. Desculpe, mas tem gente que se diz crente, mas Deus já vomitou da boca. Porque Deus não está engolindo o que esse crente faz. Tem gente que vem à igreja, irmãs, homens, às vezes de olho numa moça. Olha só a inspiração dele. Ele vai para a igreja. Quem dera se fosse assim aberto a todos, né? Há exceções, mas quem dera, né? Você imagina que legal. Aí vem ali, aí fica, a reunião está acontecendo, ele só de olho. Não, essa ali não. Não. Deus me defenda. Mas você vê, gente, que Deus não quer que seja assim. Ele conhece nossas obras e Ele sabe que tem muita gente que anda morno, e isso Ele não aprova. Antes fosse frio, antes fosse quente do que coluna do meio. Coluna do meio, não. Bata no ombro do teu vizinho e diga, coluna do meio, não. Bata no ombro do da frente e diga, coluna do meio, não. Isso aí não é bom. Quem está entendendo, diga eu. Pastor, o que isso tem a ver, pastor? Meu Deus do céu, eu já falei, mas esse pastor não entende. O que isso tem a ver comigo? Olhe só o que continua dizendo o livro sagrado. Olha o que esse povo dessa cidade dizia, gente, pelo amor de Jesus. 17, leia. Como dizes? O que eles diziam? Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. 18, você vai perceber que é uma comparação que aquela cidade produzia. 18, aconselho-te, conselho de Deus, que de mim, leia, compres ouro provado no fogo, seja um dinheiro limpo, para que te enriqueças. Que mais? Vestes brancas. Historicamente falando, precisa acrescentar, apesar de ser história, diz que eles produziam em Laodiceia, o ponto forte deles era a produção de lã, porém da cor preta. Então você vê que o Senhor agora vem rebatendo as três coisas, o tripé que o mantinham de pé, que o fazia ficar orgulhoso e metido, convencido. Talvez o tripé de alguns não seja lã preta, mas seja uma boa conta bancária. Você está entendendo? Sim ou não? Talvez o tripé de alguns não seja a conta bancária, mas seja um bom estudo. Só porque você aprendeu a falar direitinho o português, que até mudou algumas coisas aí, todos sabem. Vai ver se ainda está lá, e agora eles já estão cá.
Você aprendeu direitinho, pretérito perfeito, mais que perfeito, você já não fala nós vai, já não fala nós furmo, não invortemos, aí você fica nesse tripé. Não gosto de falar com gente que fala errado. O negócio é outro nível. Bobó. Deus não quer isso. Não é porque você teve uma chance maior na vida que isso te faz superior ao outro irmão. Para de besteira. E uma coisa eu te digo, irmã solteira, talvez você ainda não achou ninguém, porque no nível que você está procurando está difícil. Eu acho que vai ter que entrar em fabricação. Nós vamos ter que pedir uma nova linha de produção. Perfect man. Homem perfeito. Porque nas qualidades que você anda exigindo está meio difícil. Talvez você se vê na pessoa, só que você quer que ela não tenha defeito nenhum. Mas agora eu pergunto, se esse homem sem defeito nenhum aparecer, será que vai querer casar com você? Não é verdade? Você tem que pensar do errado. Às vezes você está amando de paixão e ele fala, não te amo não. Oxe, também quero um negócio melhor para mim. Quem entende, balança a mão e diga, estou entendendo. Você está atrás do homem perfeito? Você quer que ele venha em cima do cavalo com uma roupa elegante e andando a galope? Talvez seja por isso que você não achou ainda. Você quer saber o que é amor? Deixa eu mudar a prosa um pouquinho. Eu já volto à leitura. Mudar a prosa só um minutinho. Eu li no dicionário, eu já citei, alguns aqui já ouviram, mas até hoje eu guardo no coração. Sabe o que quer dizer amor? Dicionário diz: amor é um sentimento de apreciação por alguém, somado ao desejo de fazer o bem. Isso é amor. Está na minha cabeça, mas está no dicionário. Você pode olhar lá, é que eu gravei. Amor, se quiser anotar, te dou mais uma chance. Amor. Ou depois adquire o CD com a irmã ali. Aí você vai pausando e vai escrever. Amor, sentimento de apreciação por alguém, somado o desejo de fazer o bem. Repito, amor, sentimento de apreciação por alguém, somado o desejo de fazer o bem. Então, quando você tem aquele sentimento no coração de querer estar junto, de querer colaborar, de querer ajudar, sabe o que você está fazendo? Amando. É o amor. Agora não confunda. Existe o amor marido e mulher, entende? Existe o amor pai e filho. É amor? É. Existe o amor com a tua igreja. Não misture as coisas. Tem gente que mistura. Talvez pelo fato do rapaz ser simpático, ela já acha que ele está amando ela. Não misture. Vai ver, ele é simpático. Mas ele não te ama. Então você tem que saber administrar aí as amoras. Pronto, você entendeu, não entendeu? Aí o que mais diz? Olha só, 18, terminando, né? Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas. Já falamos sobre a veste. E não apareça a vergonha da tua nudez. Que mais? E que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Inclusive, aquele lugar, uma que eu não falei, eles fabricavam também colírio. Então, o Senhor vinha rebatendo o tripé que eles confiavam. Aquilo que os mantinham firmes, orgulhosos, prepotentes e metidos. Deus veio e combateu os três, mostrando que isso não era o suficiente. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém. Marca a Bíblia e volte para o texto que a gente começou. Vamos ver se você tem boa memória. Onde a gente começou, pastor? Colossenses 4, exatamente. 17, 16 a gente já leu, não foi? Vamos para o 17. Quero ouvir tua voz. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras.
De novo, que é esse ponto alto aqui. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Eu confesso que de tudo que eu li, quando estive meditando, o que chamou mais minha atenção e o que está mais grifado, pelo menos aqui na minha, foi esse 17. O Senhor deu uma orientação muito séria, por meio dessa orientação para Arquipo, de que devemos atentar para o ministério que recebemos no Senhor. Aí eu, como curioso sou, busquei no dicionário essa palavra ministério, porque às vezes a gente, mesmo sendo uma palavra do batidão, a gente, ministério, ministério é ministério. Mas ministério, eu acho curioso, até por sinal, para você se quiser também anotar, se traduz também como cargo, função ou incumbência. Traduzindo, missão, responsabilidade, compromisso. Então vamos ler de novo. O Arquipo, atenta para a missão que você recebeu do Senhor. Você entendeu agora? Sim ou não? Você, mulher casada, você tem uma missão. Você tem missão de mulher, esposa, né? Você tem missão de cristã. Você tem missão de mulher de Deus. Algumas, missão de dona de casa. Missão de mãe. Você entende o que eu estou dizendo? E a Bíblia diz que é para você atentar para a missão que você recebeu de Deus. E uma coisa eu lembro, a Bíblia diz que se a gente for fiel no pouco, o Senhor colocará a gente no muito. Você está sendo atento, fiel, responsável pela missão que Deus te deu até ontem? Vou tirar hoje, que hoje não acabou. Até ontem? A sua missão, você está cuidando com atenção? Ou você está desleixadamente deixando ver a banda passar? Porque tem gente aqui que é mãe, mas desculpe, missão de mãe ela não está tendo não. Os piá, como diz também em algumas cidades do Brasil, os meninos, ou os garotos, ou os guri, fica aí largado a vida toda. Deus deve olhar e falar, como que eu te dou uma missão a mais, se nem dessa você não está cuidando? Está entendendo? Sim ou não? Você não dá conta de cuidar de 2 peças que é a tua casa, você está pedindo uma casa maior. A pia tem uns 500 pratos. Parece que é uma lanchonete. Parece que é um restaurante. Tem uns 500 pratos sujos. Talvez vai dar a gente chegando em casa hoje lavando prato. Mas você não está cuidando da missão que Deus te deu até ontem, como é que você está pedindo mais? Ô jovem solteira, talvez você está tirando nota baixa na escola e diz que quer namorar. Ué, nem nota boa na escola você está tirando? Estou entendendo. Quer casar. Mas você não está cuidando da escola, solteira. Quando você casar, você acha que você vai... Você entendeu? Tem gente que não tem onde cair duro e já é orgulhoso. E está pedindo para Deus prosperar. Deus, eu quero mais. Deus deve olhar daquilo, oh meu Deus. Quer dizer, ele clamando por Deus ficou estranho, né? Mas ele deve olhar, oh meu filhinho... Se na situação que você vive hoje, você já está desse jeito, tem um ditado popular que diz, é ditado popular, não é Bíblia, tá? Por favor, amigos em casa e igreja. Deus não dá asa à cobra. Pastor, onde está escrito? Acabei de falar que não é a Bíblia. Oh meu Deus, é ditado popular. É porque tem gente que ainda acha a gente, quando a gente acaba de descer, pastor, não está escrito aquele versículo. Oh meu Deus, é um ditado popular, não é Bíblia não.
Mas, gente, o que eu quero que você entenda é que se você não estiver fiel na missão que Deus te deu até aqui, não pense que você vai ganhar mais. Quer ler o versículo de novo? Para não achar que eu estou aumentando? Vamos de novo, a gente lê de novo. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor. Aí ele completa, para quem ainda está meio em dúvida, não entendi isso não. Tá, complete. Para que o cumpras. Então, o puxão de orelha dele, o atentar, é para que você não, tá bom, sou mãe, ok, graças a Deus. Não. É para você atentar, mas o atentar que a Bíblia está dizendo é para você cumprir o seu papel. Cumprir o seu papel de esposa, cumprir o seu papel de mulher, de Deus, cumprir o seu papel de cristã, cumprir seu papel de membro desta igreja. Talvez lá na sua casa tem pessoas que precisam de uma ajuda, Deus te dá essa missão, de graça recebestes, de graça dá, e eu posso abençoar meu semelhante. Agora uma coisa eu te falo, se você honrar a missão que você recebeu do Senhor, Ele vai te confiar mais. Amém, gente? Amém. Vai. Porque Ele vai ver que você está sendo grato por aquilo que Ele já te deu. Agora, ao decorrer da mensagem, eu já estou terminando, eu sei que o teu coração queimava em algumas coisas. Talvez você lembrou algumas situações que você não está sendo atento. Talvez você, moça solteira, noiva ou casada, percebeu que em alguns pontos você está sendo desatento. Dedicação ficou para trás, respeito ficou para trás, amor nem se fala. Se você está desatento a algumas questões, é o que a gente vai orar daqui a pouco. Nós vamos até, na sinceridade de coração, pedir perdão a Deus. Deus, se eu fui desatento, me perdoe, não era minha intenção. Se meu marido reclamava porque eu não era uma mulher para ele, Deus, eu entendi, a culpa era minha, perdão. Se meu marido, em algum momento, em alguma situação, começou a não me procurar, porque eu também não o procurava, entenda, de forma adulta, Senhor, eu tive parcela de culpa? Bom, Deus, o Senhor está mostrando que nisso ou naquilo outro eu tive, pois então me perdoe, Senhor, eu vou ficar mais atento. É meu filho que já está com os amiguinhos mesmo meio estranhos. Meu Deus do céu, o último que chegou aí, meu Deus, Deus proteja meu filho, meu Deus, cairá mil de um lado, 2.000 de outro, aí você está orando no desespero. Deus, se eu falhei, se eu fui desatenta, eu quero te pedir perdão, eu falhei, eu errei, eu pequei, mas eu quero que o Senhor me ajude. E graças a Deus o Senhor me despertou, porque ainda dá tempo. Porque quando Deus desperta, não é só para a gente sair da igreja empolgado, felizinho, ai, aleluia, não. Quando Deus nos desperta, é porque Ele dá as ferramentas. Então, se você percebeu que você estava pegando a curva no caminho, se você percebeu que os seus olhos já não mais brilhavam para o seu esposo, falando para as casadas, se você percebeu que o seu olho começou a brilhar para mais alguém, entenda o que eu estou dizendo, pois hoje é o dia de você até se consertar. De você dizer, Senhor, eu estou pegando o caminho errado, mas me perdoe, foi uma falta de atenção, e eu tenho uma aliança. Você entendeu o que eu estou dizendo? Quem entendeu, balança a mão e diga, estou entendendo. Tem gente que faz tanta coisa por falta de atenção. Gente, falando de um automóvel, não sei se alguém aqui já sofreu um acidente, mas é coisa, é um vacilo, é uma desatenção. É uma ultrapassagem que você não olha no retrovisor. É uma curva que você quer passar porque quer passar. Uma falta de atenção. Para terminar, 18. Saudação de minha mão. Mão de quem? De Paulo, que é atribuído à escrita, à carta de Colossenses. O que mais? Lembrai-vos das minhas prisões. Para aqui, última lição para não ficar longa a reunião. Paulo aqui está dizendo o seguinte, olha, você já entendeu o recado, que Deus não quer que seja morno, Deus quer que você seja quente. Se é para ser morno, é melhor ser frio.
Mas, claro que é evidente que o Senhor quer que você esteja quente, aquecido na presença dEle. Mas, além disso, atenta para o ministério, para as missões que Deus te deu, para as responsabilidades que Deus te deu. Mas, agora Ele está dizendo, lembrai-vos das minhas prisões. Parece confuso, né? O que eu quero aqui para terminar, não quero te assustar, mas eu quero te despertar. Não vai ser fácil você atentar para a missão que Deus te deu. Paulo foi um grande homem de Deus. Em algumas situações foi até preso. O que eu quero dizer, quando você está disposto a fazer as coisas do bem, não pense que o mal vai bater palma. Ai, que bonitinho ele orando. Ai, vamos orar juntos. Você é bobo. Você entendeu o que eu quero dizer? Você acha que a ousadia tua de ser fiel ao seu marido até que a morte vos separe, isso é uma ousadia. Você acha que isso o inferno bate palma? Que lindinho o amor dos dois. Eu vou casar. Capeta querendo casar. Você acha? Achando sei lá. Um trem ruim para ele lá. Você acha? Você entendeu o que eu estou dizendo? Para encerrar? Não pense que atender a missão do bem será fácil. Não será. Mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Lição última. A graça seja convosco. Amém. Amém? Ou seja, tem prisões, tem as dificuldades, tem o problema, mas a graça seja convosco. Amém. Amém? E a graça conosco ajuda? Deus com a gente ajuda? Ah, mas tem gente que é gente ruim, que faz macumba para os outros. Mas a graça estando conosco ajuda? A graça é maior do que lá o tambor batendo? É? A graça é maior que um olho que é maior do que sei lá o quê? O olho gordo? Que a mesa de qualquer cor que for, branca, azul, amarela, verde ou sei lá qual, a graça é maior. Amém, gente? Amém. Anota uma lição de casa, Romanos 12, 21. Lá diz o seguinte: não te deixes vencer pelo mal, vença o mal com o bem. Guarda no teu coração. Entendemos a mensagem? Será, pastor, eu sou solteira, será que Deus me deu missões? Oh! Você nunca leu a Bíblia na carta aos Coríntios, que diz que a mulher solteira cuide das coisas do Senhor? E a mulher casada cuide de como agradar seu marido? Solteira, você está dentro também, você tem missão. Amém, gente? Aí eu estou na coluna do meio, eu estou noiva, então tá, atenda os dois. Atenda o futuro marido e ainda a igreja. Pronto. Amém? Coloque de pé que eu vou orar por você. Eu vou pedir para as irmãs louvarem de novo aquela canção que abriu, para a gente poder fechar. Coloque de pé. Eu não sei se vai atrapalhar o pessoal da HIT, mas eu posso pedir que você venha com os seus objetos aqui à frente, para a gente fazer esse clamor agora? Venha à frente todos vocês, pode ficar bem pertinho do altar, mas eu sugiro que venha com os seus objetos, porque como a gente sabe, né? Nem todos de Israel são israelitas, e cuide do que é seu, caminhe à frente, pode vir todo mundo à frente, todo mundo, e assim que todo mundo vier à frente, o apoio faz uma fileira atrás, entenderam? Então todos venham, e nós vamos entoar novamente o cântico que foi aqui no início, Deus me ama, uma canção linda, louvada aqui pelas irmãs. Vem à frente, todos podem vir. Sendo assim, venham, não demore. Pobre pecador, Deus me ama. Deus me ama.
Imagine isso, mesmo sendo falho. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se estou de pé, se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Todos podem vir, aproxime para ajudar quem não veio ainda. Se estou fraco, se eu estou caída, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Canta, Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos. Vamos, 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 Deus me ama. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos. Vamos de novo, de novo, de novo. Deus me ama. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos. Vamos do início, vamos do início. Toda a igreja louve ao Senhor. Mesmo que você não conheça, apenas ouça. Mesmo sendo assim, Aleluia. pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se estou de pé, se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. glória a Deus. Seja a tua oração, meu irmão. Se não conhece, apenas ouça. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, Sem o teu perdão, sem o seu o que perdão, seria de mim, Senhor? o que seria de Deus me amou tanto que entregou o seu filho. Deus me amou tanto, Aleluia. que entregou seu filho Para morrer em meu lugar. para morrer em meu lugar. Pois então diga, levante a mão e a voz: Deus me ama. Deus me Ama, e o seu amor. e o seu amor é Solte a voz. grande, incondicional. Deus me ama. Deus me ama,
da igreja, a voz da igreja. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama E Ele está sempre, e Ele está sempre de braços. está funcionando, meu irmão. De novo a igreja. Você está mais perto de Deus. O Senhor está ouvindo a sua voz. Que seja a tua oração. Morno, morno, jamais. Deus me ama. E Ele está sempre, E Ele está sempre de braços. Vamos experimentar mais uma vez a igreja. Deus me ama. É tua oração. E o seu amor. É verdade, Senhor. É incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos. Mais uma vez, tua oração. Visita, Senhor. Visita a tua igreja, Senhor. Visita, meu Pai, esse coração que estava morno. Talvez o próprio casamento estava morno. Talvez o próprio amor estava morno. Vai de novo, você está orando. E o melhor, Deus está te ouvindo. Equipe, pode orar. Equipe, pode orar pelas irmãs. Deus me ama. Ele está sempre de braços. Solte a sua voz para o Senhor. Solte a voz. Me ama. Ele está sempre. E o seu amor, Aleluia. grande, Incondicional. incondicional. Solte a voz, igreja. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Senhor, nós estamos diante do teu altar. E o símbolo de estarmos diante do teu altar é um símbolo de redenção, é um símbolo de dependência, é um símbolo de que confiamos no Senhor, é um sinal de que depositamos a nossa fé no Senhor, e é uma resposta nossa ao que ouvimos no dia de hoje. Morno jamais. Morno jamais. Deus, se o casamento dessa pessoa já estava morno, se o namoro dela, Senhor, já estava sem sentimento nenhum, se o carinho, Deus, que ele tinha por ela já não existe mais, se o amor, respeito, afeto que tinha um pelo outro já não há mais, eu peço que o Senhor aqueça, Pai, aquilo que estava frio ou morno. Eu peço que o Senhor aqueça, que o Senhor devolva o respeito que já existiu um dia. Talvez só não pensaram em separar
por causa dos filhos, porque na verdade ele é o mantenedor, porque ele põe o dinheiro dentro de casa. Mas Pai, conviver assim não é bom, Senhor. Conviver, ó Deus, com um estranho dentro da própria casa não é bom, Pai. Tua palavra diz que não é bom que o homem, que a mulher viva só. Far-lhe-ei uma adjutora, um adjutor, um companheiro, para que ele esteja ao seu lado. Ah, Deus, se o teu coração está aberto, se o teu coração agora se emociona, não se envergonhe, porque você está diante do altar. É como se você entrasse na sala do trono, chegasse até Deus e falasse tudo o que assola, que entristece, que decepciona, que aperta, que entristece o seu coração. Mas uma coisa eu te afirmo: depois que você fala amém a uma oração dessa, você sentirá um alívio tão grande na alma. Pois então eu te provoco a orar, eu te provoco agora a falar tudo que o seu coração sente. Se o seu coração está triste, pensando em jogar tudo para o alto, que seja agora exatamente o que você vem a falar. Se você já pensou inclusive em separação, pois então é isso que você falará agora para Deus. Diga tudo o que te entristece, pois a Bíblia diz que o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. E eu creio no que está escrito no livro sagrado. Senhor, eu oro tanto pelo casado, como por aquele que está noivo, à beira de uma decisão ao casamento, ou como aquele que está solteiro. Os três têm missões. Deus, nos ajude a ficar mais atento às missões do Senhor. Não queremos ficar desatentos não, Senhor. Nós precisamos prestar mais atenção. Talvez o marido já até disse que está sentindo que você está muito ausente. Talvez o marido já até alertou que está sentindo você fria ultimamente. E vai ver, o alerta nem funcionou, porque você não deu ouvidos. Mas uma coisa digo: se o alerta de Deus você não ouvir, para o teu caso não tem jeito. Se para o alerta de Deus você fizer vista grossa, eu digo que teu caso é mais sério, porque teu caso não tem jeito. Mas se você está atento ao que o Senhor fala ao seu coração, se quiserdes e me ouvirdes, tereis o melhor desta terra. Eu te abençoo. Eu faço isso em nome de Jesus Cristo. Faço da maneira que o Senhor ordenou que fizéssemos. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Eu digo casamento, seja refeito no nome de Jesus. Eu digo carinho, amor, afeto, respeito, sejam bem-vindos de volta. Sentimos sua falta, sejam todos vocês bem-vindos. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Deus me ama. Aleluia, Senhor.
Deus me ama. Deus me ama. O seu amor, E o seu amor, Ele é tão grande. grande e incondicional. Deus me ama. Deus me ama. E Ele está sempre, E Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus para encerrar. me ama. E o seu amor, E o seu amor é tão grande Aleluia, e Senhor. incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos para mim. suas palmas para Jesus, bem forte para o Senhor. Diga obrigado, Jesus. Diga estou de volta, nada de morno. Diga estou quente. Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Senhor. Amém. Diga graças a Deus. Diga morno não, quente, em nome de Jesus. Amém? A irmã tem alguns recados? Tenho ainda. Mas eu queria fazer uma oração pelo senhor, pela sua esposa Francisca. Vem cá. Vamos orar por eles, pessoal? Não temos ouro nem prata. Mas temos uma oração para abençoar a vida do jovem casal. Amém. E vamos abençoá-los por essa palavra tão maravilhosa. Vocês podem estender as mãos para que nós possamos orar. Deus Todo-Poderoso, a nossa oração nessa tarde é que nunca falte óleo sobre as suas cabeças, que suas vestes sejam sempre brancas, Deus. Ó Deus, que eles cumpram com excelência, com dignidade, com comprometimento essa missão, esse chamado, esse ministério tão lindo que o Senhor deu a eles. Ah, Deus, nós te louvamos muito nessa tarde pela vida desse casal, por tudo que eles trouxeram de bom, de encorajamento, de fé, de despertamento para a vida de cada mulher, seja solteira ou casada. Ah, como o Senhor é bom, como o Senhor usa os seus servos, e que tu continue os usando como um canal de bênção, de justiça, de vida e de alegria, Pai. Nós te louvamos, cerque-os, cubra-os com a sua poderosa e forte mão, que a sua glória possa estar sempre adiante dele, da retaguarda dela também. Ah, Deus, que haja sempre uma nova unção nesse casamento, que haja sempre uma nova palavra inspirada para que eles possam, por onde quer que eles passarem, abençoarem, levantarem, encorajarem e serem sal no meio de uma geração insípida. Ah, Senhor, muito obrigado por essas vidas. Nós te agradecemos de todo o coração. A ti a honra, Senhor, a ti a glória e a ti o louvor pela vida desse casal. Amém e amém. Muito obrigado, pastor.